O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que há consenso dentro do partido em torno do nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, para ser o escolhido da sigla em uma eventual disputa pela presidência da República em 2026. Em entrevista à CNN Brasil, Kassab ainda cogitou que, em um cenário de polarização, como ocorrido nas eleições de 2022, é admissível que o PSD não entre na disputa com um candidato próprio. Kassab também sugeriu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de quem é secretário de Relações Institucionais, estará pronto para disputar a presidência da República em 2030. Segundo Kassab, Tarcísio deve optar pela tentativa de reeleição em 2026 para consolidar seu legado. Silvio Navarro, são falas importantes, né? Afinal de contas, os interesses do Kassab sinalizam muita coisa que vai acontecer, então o caminho que está dado pelo presidente do PSD é esse, pelo menos é o desejo de momento, que seja Ratinho Júnior, candidato à presidência da República, e que Tarcísio de Freitas tente a reeleição aqui em São Paulo. O que te parece esse quadro, Silvio? O Kassab é dono do PSD desde sempre, né? Desde que o PSD existe, ele saiu do DEM, o DEM já era o PFL repaginado. Mas ele sai do DEM, o DEM nem existe mais hoje. É um pedaço do União Brasil. Mas ele sai, funda o PSD, dá musculatura para o partido e pode falar o que quiser, porque ele é dono do partido e, claro, ele vai dizer que o partido precisa de um candidato à presidência da República. Mas toda a direita e o centrão que apoia, os conservadores que também fazem parte dessas siglas de centro, entendem, claro, que até o último recurso, até que se esgote o último recurso, a última chance, o candidato à presidência da República em 2026 é Jair Bolsonaro, porque foi tornado inelegível naquela situação, no calor pós-eleitoral, de uma forma absurda, que até hoje é difícil de engolir aquilo. Eu imagino que o Tribunal Superior Eleitoral, trocando de mãos e de composição, pode rever tudo isso, que o Bolsonaro pode ser reabilitado a disputar uma eleição, principalmente porque é o maior cabo eleitoral do Brasil, porque é a figura mais popular do Brasil. Aonde ele vai, em qualquer região, no sul do Brasil, no norte, no nordeste, onde ele pisa, ele arrasta multidões. Portanto, é inadmissível que uma figura política como ele fique fora da eleição. Esse é um ponto. O Kassab indicar o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ou mesmo o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem a possibilidade de reeleição e que já indicou isso, que se tivesse que tentar uma nova eleição em 26, tentaria a reeleição para continuar as obras que ele começou. Ele vem fazendo, do ponto de vista técnico, uma ótima gestão em São Paulo. Na segurança, nas obras de infraestrutura, ele precisa continuar. Então, eu acho que o Kassab se antecipar é só a figura dele como dono de partido. Mas também o Kassab deveria tomar um pouquinho de cuidado para sair dando entrevista o tempo inteiro. Porque em algum momento ele vai se deparar com um jornalista que não vai ter medo de perguntar para ele por que a bancada no Senado do PSD protege o Alexandre de Moraes. Por que impede que o Rodrigo Pacheco, que é senador do partido dele, paute o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Um dia ele vai enfrentar um jornalista que faça essa pergunta, porque até agora ninguém fez. Esse é o ponto, eu ia lembrar disso daí. A eleição de 2026 está muito distante. O Ratinho Júnior já está no segundo mandato, sim, pertence ao partido, poderia ser um candidato, bom, tudo isso, mas primeiro que o Ratinho Júnior nem passa ainda como um dos possíveis presidenciáveis, assim, com chance de vitória. Há todo um movimento para trazer o Bolsonaro reelegível novamente, né? Enfim, ou seja, tem uma série de coisas aí. Então, vamos lá. Tem o importante nesse momento, a discussão nacional desse momento, é esse Supremo que passa de todos os limites e a única casa que poderia segurar, que poderia impor limites apenas constitucionais ao Supremo é justamente o Senado da República, que é presidido por um senador do PSD, o Rodrigo Pacheco, e que outros senadores do PSD não incorporam esse pedido ou não dão sinais de que votariam a favor de um impeachment, no caso, ou pelo menos, impeachment eu estou falando da abertura do processo, hein? Da abertura do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, neste caso, do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a questão premente, essa é a questão válida para o momento, essa é a questão que importa.
Mas falar de, obviamente, eleição 2026 é subterfúgio nesse momento por parte do Gilberto Kassab. Você, Augusto? Eu subscrevo o que disse o Silvio, né, quanto ao comentário do Silvio. E acrescento o seguinte: o Tarcísio não será candidato. E vão lutar até o último minuto para acabar com essa situação absurda do Bolsonaro, e ele vai poder se candidatar. Ou pela anistia, ou por uma lei do Congresso, ou pelo cumprimento, né, da lei que existe aí, que foi toda deturpada, etc. Ele é o nome. O lançamento de outros nomes aí faz parte desse jogo político. Mas a imprensa velha, ela dá como certa a candidatura do Tarcísio, porque não quer nem pensar no Bolsonaro. O Tarcísio não será candidato. Ele corretamente vai querer a reeleição para terminar as obras que ele projetou para acabar no segundo mandato mesmo. Não dá tempo de concluir. Não dá tempo de você fazer esse negócio até o final do primeiro mandato. E ele sabe, como político inteligente, que também é, que o governador de São Paulo é sempre um candidato natural à presidência da República. Qualquer governador. Um bom governador é um candidato fortíssimo à presidência da República. Ele tem idade para esperar. Ele será candidato em 2030.